Os druidas são muito famosos hoje em dia, tanto pela cultura celta nos filmes e séries, até em jogos de RPG medieval. Mas você sabe realmente quem foram os druidas? Será que os druidas eram realmente mágicos da natureza, que faziam poções e previam o futuro? Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e a nossa jornada vai hoje para a Antiguidade, mais especificamente para os celtas antes da Idade Média, porque a gente vai falar sobre a classe dos druidas. Os druidas eram uma classe de indivíduos das antigas culturas celtas, conhecida por sua grande sabedoria e conhecimento das tradições. Eles não eram apenas sacerdotes religiosos que faziam sacrifícios, inclusive humanos, eles também eram líderes que guiavam seu povo através da ajuda prática, interpretando eventos da natureza, prevendo o futuro como videntes e preparando poções medicinais com plantas sagradas. A gente vai ver tudo isso, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Bora falar então de um dos mais famosos ícones aí da cultura geek, de RPG, de filme, um monte de coisa, os druidas, que foram uma figura central na cultura celta, pois, como a gente falou, além de serem sacerdotes, os druidas eram guardiões da história da comunidade e eram os responsáveis por lançar os tabus ou feitiços sobre as pessoas para que elas obedecessem às regras da sociedade. Infelizmente, não existem muitos materiais escritos antigos disponíveis sobre os druidas, como não existe muita coisa também sobre os celtas. Muito disso foi por causa dos gregos e romanos, que acabaram com tudo, e o engraçado, ou triste, é que o que a gente sabe hoje sobre os celtas e os druidas vem justamente dos gregos e dos romanos, que escreveram a sua história, mas sempre com uma visão dos conquistadores. O vídeo completo dos celtas está aqui. Mas também muito das lendas e da cultura celta foram parar na Idade Média através da tradição oral, um que conta para o outro, até que foi escrito em poemas mitológicos, como os poemas irlandeses medievais. Assim a gente sabe muito pouco sobre druidismo antes do período romano, quando ele já estava em declínio. Outro problema é a confusão e as comparações inadequadas feitas por escritores antigos entre os druidas e outros homens sábios de outras culturas, como os magos da Pérsia, os pitagóricos gregos e os ascetas indianos. De qualquer maneira, a melhor fonte de informação que a gente tem sobre os druidas é romana, e vem do livro As Guerras Gálicas de Júlio César, que detalha muito bem as características desses sacerdotes. A palavra druida deriva de druide ou druidai, que é em latim, druade em irlandês antigo, e drill em galês. Não se sabe a origem certa dela, e hoje poucos estudiosos concordam com aquela visão tradicional de que o nome deriva de uma combinação de duas palavras, que era conhecimento ou carvalho, ou conhecimento do carvalho, que é druvidez. Como guardião do conhecimento acumulado pela comunidade, que era transmitido oralmente dos anciãos aos noviços, os druidas tinham um alto status na sociedade celta. Segundo o romano Júlio César, os druidas não pagavam impostos e não eram obrigados a prestar serviço militar. Alguns até aconselhavam governantes em assuntos religiosos e presidiam questões judiciais, como casos criminais, disputas de herança e conflitos de fronteira, colocando os druidas como um líder de comunidade. Os druidas também supervisionavam o juramento dos guerreiros, quando eles demonstravam a sua lealdade a um líder. Inclusive, é possível que os druidas usassem suas longas túnicas brancas e seus acessórios para enfatizar que ele tinha um status elevado na sociedade. Então, além de ser líder, juiz, eles também eram essenciais na vida burocrática e administrativa da tribo celta. Não sabemos se os druidas tinham sua própria hierarquia interna, além da distinção entre os experientes e os noviços, mas Júlio César observa que na Gália, um druida-chefe era eleito e ocupava o cargo até a sua morte. Os druidas também tinham lugares sagrados, onde eles se reuniam em eventos anuais. César mencionou a área dos Carnutes, no centro da França, como sendo um desses lugares, e também a ilha de Mona, que fica no país de Gales, como esses lugares sagrados dos druidas. Como a gente falou,
os druidas eram os guardiões do conhecimento e da história dos povos celtas. Então os noviços passavam cerca de 20 anos aprendendo o conhecimento oral de seus mestres druidas. Caramba, 20 anos para você poder aprender a sua profissão. O problema para nós hoje em dia é que essa tradição oral passa de boca a boca e ainda dos mais velhos para os mais novos, sem escrever, limitou o acesso que a gente tem a essa informação hoje em dia. Tudo se perdeu. Mas uma grande curiosidade é que, diferente de como a gente vê nos filmes e nas séries, não há evidências claras de que haviam mulheres druidas. No entanto, há evidências de guerreiras celtas e não sabemos se as mulheres eram ou não proibidas de serem druidas. Júlio César relata como os druidas eram respeitados. Os druidas oficiam no culto aos deuses, regulamentam os sacrifícios públicos e privados e decidem sobre todas as questões religiosas. Grandes números de jovens vão até ele em busca de instrução e eles são muito respeitados pelo povo. O poder dos druidas e seu monopólio sobre cerimônias religiosas fazia com que qualquer pessoa que desrespeitasse as suas decisões corresse o risco de ser excluída dos rituais, ou que na prática tornava essa pessoa impura e um estranho dentro da comunidade. Ou seja, se você for contra o druida, você está expulso praticamente da sociedade e provavelmente essa era a sua sentença de morte. Um druida poderia impor tabus ou proibições a indivíduos da sociedade, e até mesmo lançar feitiços sobre eles, para que eles obedecessem às suas regras. Esses tabus poderiam ser coisas mundanas, como não comer um tipo específico de carne, e se não fossem obedecidos, acreditava-se que a morte ou a desgraça do enfeitiçado ia acontecer. Então você já percebeu de onde que vem a palavra tabu que a gente usa hoje em dia. Além disso, os druidas eram chamados também para explicar e controlar forças sobrenaturais e episódios impressionantes de fenômenos naturais. Como os druidas também afirmavam prever o futuro, eles eram encarregados de interpretar corretamente os presságios. Por essa razão, os druidas eram astrônomos experientes e especialistas no uso de calendários. Outra função dos druidas era de preparar poções com as quais podiam reforçar seus tabus e seus feitiços. Essa prática de lançar feitiços e maldições era comum em várias culturas da antiguidade, mas a associação dos druidas com a magia provavelmente foi uma tentativa de demonizar as práticas e praticantes pagãos por escritores cristãos medievais. O mais provável é que os druidas fossem líderes religiosos e administrativos, impondo as suas leis à tribo, e a parte da magia era simplesmente o conhecimento que eles tinham sobre os medicamentos naturais e remédios para doenças comuns. Sabemos através do historiador Plínio o Velho, da sua obra História Natural, que os druidas coletavam plantas como o visco e muitas vezes faziam medicamentos à noite. Ele descreve os druidas fazendo viagens noturnas a bosques sagrados para cortar ramos de ervas e plantas com as suas foices de ouro, uma imagem que certamente se fixou na imaginação popular. Plínio descreve a importância da planta para os druidas. Os druidas consideram nada mais sagrado do que o visco e a árvore em que cresce, desde que seja carvalho. Abaixo da árvore, eles preparam um sacrifício e um banquete religioso, e trazem 2 touros brancos cujos chifres são amarrados pela primeira vez. Um sacerdote vestido de branco, sob uma árvore, corta o visco com um gancho de ouro e o pega em um manto branco. Vítimas são sacrificadas com orações aos deuses para tornar esta oferenda propícia. Após uma batalha, guerreiros inimigos capturados às vezes eram sacrificados aos deuses. Sacrifícios de animais e humanos eram oferecidos como um grande presente e destinados a apaziguar as muitas divindades celtas. Ou eram mortos para fins de adivinhação. Cara, existia a cultura de adivinhar o futuro olhando os órgãos do morto. Vítimas, tanto animais quanto humanas, eram observadas com cuidado enquanto morriam. Por exemplo, os jatos de sangue saindo da vítima, ou até mesmo a forma como elas caíam, era uma forma aí de tentar prever o futuro. Caramba! Os druidas entraram em declínio durante o auge do Império Romano, isso porque eles eram tão importantes para os celtas como uma força unificadora das tribos locais, que os romanos viram isso como uma ameaça e começaram a persegui-los. Outro motivo era a aversão romana ao sacrifício humano, meio hipócrita da parte deles, já que os romanos são conhecidos por seus espetáculos sangrentos e execuções cruéis, é só ver o vídeo do Coliseu aqui. Outro motivo foi o choque ideológico, já que Roma era uma cultura materialista e hierárquica, já os druidas eram mais espirituais e morais, com uma crença na propriedade coletiva. A gente pode falar aí que os druidas eram os comunistas da antiguidade. Vários imperadores tentaram erradicar os druidas completamente, principalmente Tibério e Cláudio. Por exemplo, em 59 d.C., o centro druida do país de Gales foi atacado por um exército romano. Mas o que realmente decretou o fim dos druidas foi a cristianização da Europa Ocidental e Central. A partir daí, o druidismo desapareceu completamente, até que a partir do século XVII, a prática começou a voltar. Além disso, foi a partir desse período que se iniciou os estudos sobre as culturas celtas no geral. Uma das alegações que surgiram nesse período foi de que os monumentos megalíticos, como Stonehenge,
eram templos dos druidas, mas como a gente viu aqui, os druidas começaram a aparecer milhares de anos depois desses monumentos aí, então não tem nada a ver com o Stonehenge. Pura teoria da conspiração sem sentido. E aí, curtiu? Então já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!